São os caminhos do passado que nos levam a São João del Rei, na região central do estado. E olhando a cidade assim, do alto, vem aquela pergunta: quantas histórias já se passaram por essas ruas em mais de 300 anos? Dar uma volta pela cidade é mesmo fazer uma viagem pelo tempo. É como se você fechasse os olhos e de repente acordasse em uma vila do século XVIII. E cada pedacinho desse cenário a céu aberto ajuda a contar uma história diferente. É que nessas terras de Minas, passado e presente se encontram como um reflexo no meio do caminho. E esse caminho é a Rua Santo Antônio, a mais antiga de São João del Rei. Rota do Ouro, Caminho dos Bandeirantes, lugar de casas tortas. Quem acompanha a gente nesse trajeto é o professor Antônio Gaio, um historiador da cidade. A importância da rua é exatamente a sua antiguidade, a sua representatividade como um local de muitos sinais dessa história do século XVIII, XIX e XX. Por exemplo, nós temos aqui uma série de casarios com características do século XVIII. Paredes largas, janelas de madeira, treliças, lambrequins, gelosias. Tudo isso é muito característico daquele século colonial, daquele século do ouro. Caminhar pela Rua Santo Antônio é entender São João del Rei. E a religiosidade também está presente por aqui, nesta capela. Essa capela é de 1764, mais ou menos, sabe? E a partir do ano seguinte, 1765, é que esse caminho aqui começa a se chamar Rua de Santo Antônio, em função da igreja, que marca, que serviu de referência para esse local, sacralizando esse caminho. Não é mesmo curioso isso? No passado tinha essa ideia de colocar capelas, cruzes, santos, igrejas, para sacralizar o espaço, como que expulsar o demônio, o diabo. Para quem vive aqui, lugar melhor não tem. Essa aí é a dona Antonieta, 73 anos, e um orgulho danado para falar da rua onde mora. Eu não gostaria nunca de morar em outro lugar, porque tudo que se tem aqui é muito gostoso. Ela é perto de tudo, uma cidade uma rua que nos dá, assim, uma condição muito boa de vida, Sem se esquecer da memória. São muitas histórias que a senhora viveu nessa rua aqui, Tem boas lembranças? Boas Como é que lembranças, nas brincadeiras de rua, A gente brincava de casinha com as bonecas, fazia o batizado na porta da igreja. Então era gostoso demais. Então, as bicicletas, nós andávamos de bicicleta, machucava, mas estava aprendendo, Era sempre assim. Então, nós temos, assim, lembranças que incapazes de esquecer, Isso é muito bom. A Rua Santo Antônio foi uma das principais rotas de exploração do ouro em Minas Gerais. Só que até hoje ainda dá para encontrar tesouros daquela época escondidos por trás desses casarões. É que a arte sacra ainda é feita por aqui. Com as ferramentas certas, o pedaço de madeira vai se transformando. É como se o artista desenhasse usando a marreta e a espátula. Há 25 anos, o Ronaldo se dedica ao ofício de santeiro, a arte de fazer santos. Ronaldo, como é que começou o seu interesse em fazer essas imagens? Olha, na verdade, nós aqui em São João del Rei, a gente convive muito com as festividades religiosas, convive muito assim, dentro desse contexto aí, religioso, barroco, rococó, a musicalidade também. Então isso foi me contagiando aos poucos. Primeiro comecei como uma brincadeira. Eu tinha uma loja de equipamento eletrônico e eu comecei a cortar um pedaço de madeira com uma ferramenta, mas apenas de brincadeira, para passar tempo mesmo. Com o tempo foi me contagiando, eu dei prosseguimento e quando eu dei por mim, eu já tinha fechado a minha loja de equipamento eletrônico, vendido e mergulhei de vez mesmo na arte sacra. Além dos santos, o Ronaldo também faz a pintura e o douramento das imagens. Com um detalhe, a técnica usada por ele aqui na oficina é a mesma dos artistas do século XVIII. Meu intuito é dar continuidade a essa arte sacra, que é tão importante para nós aqui, para a cidade, e manter viva essa memória, essa história. É arte que vai para o altar das igrejas da cidade, como a matriz de São Francisco de Assis, cartão postal de São João del Rei.
Essa imagem de Santa Clara foi feita pelo Ronaldo, um espaço que ele divide com o principal nome da arte barroca em Minas Gerais. Essa arte é importante para a cidade, né, e também para o Brasil e para o mundo, porque ela resgata aquilo que foi feito no século XVIII pelos grandes mestres, inclusive Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, no qual também tem peças aqui, e o Ronaldo dispõe justamente um altar aonde o Aleijadinho fez a sua peça. Então isso é um trabalho importantíssimo para a cultura e que essa cultura não morra.